Oi, Liane, tudo bem? Que carinha de sono. Ah, ele não tá me ouvindo, né? Você tá de sono. Acabou de acordar. Olha, você tá fazendo isso, olha. Olha lá, o Davi também tá participando. Esses meninos, esses irmãos de vocês, esses irmãos, sobrinho, esse combo aí, vai sair todo mundo já aprendendo fração aqui desse ano. De tanto assistir minha aula de fração. Esses irmãos de vocês não vai precisar nem fazer o 5º ano, não, que já aprendeu tudo aqui comigo. É verdade. Voltamos. Ok? Bora lá. Tia. Vamos lá? A minha aula Zoom caiu do telefone da minha mãe, e aí eu perdi metade da aula. Não, A minha caiu. E na segunda aula, eu sei que tava passando ainda, eu tava pedindo pra entrar e não tava dando. Também aconteceu. Entrei no final da segunda aula. Então, aqui. Nós estamos na página 83 do livro de História. 83? Isso, estamos falando sobre ditadura militar. Eu já li o primeiro e o segundo parágrafo da página. Tá? Vamos lá. No governo de Médici, o Brasil passou por uma rápida industrialização e a economia teve grande crescimento, impulsionada à base de empréstimos estrangeiros. Esse crescimento econômico ficou conhecido como milagre econômico. Como a gente já havia falado, desde lá do Império, do Dom Pedro II, o Brasil já vinha passando por dificuldades financeiras. Durante o período das repúblicas, né, das oligarquias, continuou esses problemas. Aí veio a Era Vargas, continuou os problemas. República Populista, continuou os problemas. As promessas dos militares, quando eles assumiram ali o poder, tiraram o João Goulart do poder, era de melhorar o país economicamente e devolver o país para a democracia. Promessa que eles não estavam cumprindo. O que eles fizeram? No governo desse presidente aí, que foi o Médici, eles começaram a pedir empréstimos para outros países. E aí o Brasil cresceu economicamente, ou seja, melhorou a economia, melhorou entre aspas. Por quê? É assim, eu não tenho dinheiro. Aí eu vou lá e faço um empréstimo. E aí eu não tenho dinheiro para pagar esse empréstimo, o que vai acontecer? Esse empréstimo vai gerar juros, porque eu não estou pagando. E aí eu vou dever mais do que eu devia antes. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Milagre econômico está entre aspas, exatamente por isso. Porque não teve melhoria econômica. Na verdade, só afundou mais ainda o país, porque depois os juros foram aumentando e o Brasil ficou devendo mais do que já devia antes. Aí eu tenho um cartaz aí, ó. Ninguém mais segura este país, que foi vinculado durante um tempo no governo do Médici. Cartaz de divulgação da Semana da Pátria veiculado durante o governo de Médici. Para impulsionar o sentimento nacionalista, o governo propagava frases de efeitos como ninguém segura este país, Brasil, ame ou deixe-o, além de frases que relacionavam o desenvolvimento nacional à presença de militares no governo, como o lema desenvolvimento e segurança. Então, o que eles faziam? Eles faziam propaganda do governo deles, mas não estava funcionando, né, gente? Como os meios de comunicação passavam por censura, não eram divulgadas notícias que pudessem abalar a imagem do governo. Assim, muitas pessoas viviam sem conhecer a real situação do país e parte da população realmente acreditava que o Brasil passava por um dos melhores momentos de sua história, mesmo com a repressão, tortura e até a morte de quem agia em oposição ao governo. Então, muitas pessoas acreditavam que o Brasil estava melhorando.
Só que essas pessoas não tinham o conhecimento, o entendimento para ver que, na verdade, o Brasil estava afundando. Estava afundando numa crise econômica que viria depois enorme, e também as pessoas não tinham os direitos preservados. Direito ao voto, que já tinha um monte de tempo lá tentando conquistar o direito de votar. Lembra que a gente falou quem era analfabeto, quem era descendente de negro, mulheres e tal. Demoraram muito tempo para poder conseguir votar, e esse direito foi tirado assim, de repente, né? As conquistas esportivas eram exploradas pelo governo, que se aproveitava delas para fortalecer a imagem de que o país passava por um período de crescimento. Em 1970, a seleção brasileira de futebol conquistou o título da Copa do Mundo, disputada no México. Na fotografia, Pelé exibe o troféu do torneio ao lado de Médici e de outros jogadores, após o retorno da equipe para o Brasil. Aí tá uma foto, né, do Pelé. O Pelé é o jogador mais famoso da seleção brasileira, que até pouco tempo é o que tinha mais gols completados, né, no caso da Copa do Mundo. Página 84, Ernesto Geisel. Ernesto Geisel. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. Diferente de Médici, Geisel enfrentou problemas econômicos logo no início de sua gestão, pois o mundo vivia uma crise por causa do aumento do preço do petróleo. Lembra que eu falei que estava falando que estava melhorando, mas na verdade não estava, né? Porque estava pegando empréstimo. Continua sublinhando. Devido à fase ruim da economia, a insatisfação popular com o governo aumentou. Diante disso, o presidente anunciou um plano de transição do regime militar para o governo de civis, processo que ficou conhecido como abertura política. Ainda assim, Geisel garantiu o processo que ocorresse de maneira lenta e controlada pelo governo. Com isso, terminou seu mandato assegurando que os militares permanecessem no poder por mais alguns anos. O que ele fez? Ele falou, eu acho que eu vou devolver o país para os civis, vamos tirar da ditadura. E ficou enrolando, e isso não foi cumprido. Garantiu que os militares continuassem no poder. Isso que aconteceu, certo? João Batista Figueiredo, sublinhando. Em 1979, o general João Figueiredo assumiu a presidência com o compromisso de dar seguimento à transição do governo militar para um governo civil, que é o que o outro já estava prometendo. No mesmo ano, foi aprovada a lei da anistia, que permitia o retorno dos exilados políticos ao Brasil. Então, aquelas pessoas que lutaram lá contra o governo e foram tiradas do direito de morar no Brasil, agora já podiam voltar, nesse ano de 1979. Além disso, pode sublinhar, além disso, os partidos Arena e MDB deixaram de existir. Lembra que os partidos foram criados lá no comecinho, pelo primeiro presidente? Foram criados outros, né? Que foi o Partido do Movimento Democrático, que é o PMDB, que existe até hoje. O Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. E o Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Esses três partidos ainda existem, tá? São um dos principais que tem no Brasil, até hoje. Continua sublinhando, em 1983 ocorreram grandes manifestações pelo fim da ditadura e por eleições diretas. Essa campanha ficou conhecida como Diretas Já e contou com um grande apoio popular. Apesar disso, o Congresso Nacional não aprovou o estabelecimento das eleições diretas. O que essas manifestações faziam? Queriam acabar com a ditadura, né? Que já estava durando ali muito tempo, e voltar o governo para as mãos dos civis. Não é bem o povo, mas voltar para as eleições, que tivessem voto e que assumisse assim que acabasse as eleições. A gente vai ler a página 85 e responder agora.
Durante o regime militar, muitos políticos e artistas foram obrigados a deixar o país ou foram presos por não concordarem com as decisões do governo. Entre eles, o escritor e historiador Joel Rufino dos Santos, que passou quase 2 anos na prisão. Leia a seguir o trecho em que ele narra, por meio de uma carta endereçada ao filho, o que viveu enquanto esteve distante. Eu viajei logo depois do Natal, se lembra? Fui ao norte do Brasil trabalhar. Quando eu voltei, tive uma surpresa. Fui convidado pelo governo a contar algumas coisas que eu fiz. Convidado? Será que ele foi convidado mesmo ou só convidado assim, só de fachada, né? Por exemplo, eu dei algumas aulas sobre coisas que o nosso governo não gosta. Contei algumas histórias que o nosso governo não gosta que se conte. E, finalmente, escrevi alguns livros que o nosso governo também não gostou. Aí, o governo me pediu que esclarecesse essas coisas. Bom, você já sabe que as pessoas têm de esclarecer esse tipo de coisa com o juiz. Eu te expliquei uma vez o que era juiz. E acho que você mesmo já viu na televisão. O juiz do governo faz a mesma coisa que o juiz do futebol. Ele decide quem tem razão. Eu acho que tenho razão. 3 pontinhos, é uma carta que ele mandou para o filho, tá? Essa carta tá com o ano de 2000 aí, mas 2000 é o ano que ela foi acessada para colocar no livro. Não foi em 2000 que ela foi escrita, tá? Em 2000 foi quando ela foi acessada. De acordo com os seus conhecimentos, por que o autor precisou dar explicações ao governo? Por que vocês acham que ele teve que se explicar? Ele estava falando mal? De quem? Do presidente. Isso, do governo no geral, né? É como se assim, eu chego aqui e falo assim, eu não gosto do atual presidente, não concordo com ele e tudo mais. Aí, o que acontece? O governo vai me reprimir por isso. Porque eu não concordo e estou falando para os meus alunos que eu não concordo. Então, o governo vai me pedir explicações. Por que você falou isso? O que você tem contra o governo? O que você acha que pode melhorar? Mas tudo isso feito de que forma? Ele foi preso, provavelmente torturado, né? Porque ele falou para os alunos dele ideias contrárias ao governo e escreveu alguns livros, né? Então, isso acontece ainda nos dias de hoje, né, minha gente? Como eu falei para vocês, existe ditadura em vários países. 49 países do mundo ainda vivem em ditadura militar. Aí, por exemplo, se a gente morasse na Coreia do Norte, a gente nem podia ter aula, porque não tem internet lá, porque não pode ter internet, né? Não tem como. E se tivesse também, eu tivesse aqui falando mal do governo, eu poderia ser presa. Porque eles iriam vigiar, provavelmente. Onde tem, eles são vigiados. Então, na letra A, por que ele precisou explicar? Porque ele estava expressando ideias que não eram de acordo com o governo. Que ele estava falando coisas contra o atual governo. E não era permitido falar mal do governo. Qual é a página, tia? 85. Porque... Qual que é a página? 85. Porque ele estava falando, né? Estava falando coisas contra o governo. Não era permitido falar nada contra o governo. Na letra B, pergunta assim. O autor escreve que acha que tinha razão. No final da carta, ele escreve lá para o filho. Eu acho que eu tinha razão. Em sua opinião, ele estava certo ou errado ao se expressar contrariamente ao governo? Por quê? Eu acho que tá certo, porque ele tem que falar a opinião dele.
Eu também. Existe uma coisa que se chama liberdade de expressão. O que seria liberdade de expressão, quinto ano? De falar, poder falar. Direito. É expressar o que você Pensa, né? Isso. É assim, por exemplo, vocês podem falar assim, não, eu não gostei da aula da tia Denise. É um exemplo, né? Hoje eu não gostei da aula da tia Denise. É um direito de expressão. Eu não posso punir você por se expressar. Não gostei. Por que eu não gostei? Ah, porque ela falou muito rápido, ou porque a internet estava travando, ou porque eu não concordo com o que ela falou, ela explicou e eu não concordo com o que ela explicou, eu acho que ela tá assim. Isso é um direito de expressão. Você tem o direito de se expressar, de falar o que você pensa, sem que você seja reprimido por isso. Eu não posso dar uma represália em você porque você está se expressando. Durante a ditadura militar, isso não era possível. Não no caso de aula, né? Mas no caso contra o governo. É como se eu fosse o presidente e vocês fossem as pessoas que estão ali, a população. Então, se alguém discorda de mim, o que eles faziam? Reprimia a pessoa, torturava, prendia, exilava, tá? Era tirado o direito de expressão da pessoa. Então, é uma opinião de vocês, mas eu acredito que todo mundo deve concordar, né? Que ele estava certo ao se expressar, porque nós temos que ter o direito de liberdade de expressão, ok? Correto? Eu acho que é uma opinião de todos. Ou alguém acha que ele estava errado? Se achar, vocês têm direito, liberdade de expressão. É uma pergunta pessoal. E vocês têm liberdade de expressão para responder essa questão. Ok? Ô tio, eu vou ligar minha câmera e eu vou perguntar. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Antes da aula acabar, então a gente vai todas as tarefas que a gente deixou, que não conseguiu fazer hoje, vai deixar para fazer amanhã. Não, só matemática. O restante é para fazer tudo que não fizer. Só de matemática que está liberado para fazer, que a gente vai fazer amanhã, todo mundo junto, porque é mais difícil. O restante que vai ficar para vocês fazerem, vocês têm que fazer, que é português. Na verdade, vai ficar só português. Em português é a interpretação de texto. Falta 20 minutos. Mas ainda tem que explicar a geografia. É só ler um texto e responder. Isso. Aí, história terminou, tá bom? Por hoje. Não tem história para fazer. Não tem história para fazer depois, ok? Ok. Agora eu vou ler e explicar uma tarefa de geografia. Tarefa não, é um texto e eu vou ler e explicar, tá bom? Para vocês. Eu vou compartilhar ele aqui porque eu pedi para imprimir. Quem conseguiu imprimir ou pegou na escola, pode colar ele no caderno. Eu para imprimir hoje, tia. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Lá na tarefa de arte de hoje, tem um negócio lá para a gente poder fazer um cartão para o Dia dos Pais. Aí eu vou pedir para vocês o seguinte, como a gente ia fazer na escola, todo esse processo, né? Não tem como fazer lá na escola. Amanhã vocês preparem uma folha de chamex. Tá bom? Ou uma folha colorida, um criativo, quem tiver em casa. Quem não tiver em casa, o colorido pode ser uma folha de chamex. Tá bom? Deixa junto com o material pra gente fazer um cartãozinho amanhã pros pais. Combinado? É pra ser surpresa? Qual é a matéria agora? Meu pai tá do lado. Além disso, tem um vídeo lá na tarefa de arte também, para vocês ensaiarem uma musiquinha para vocês cantarem pro pai de vocês.
Aí vocês abram o link lá. Gente, que vento. Abram um Tia, link. você falou isso na hora certa. Meu avô saiu, ele vai pedir para comprar para mim. Abram um link e assistam um vídeo, aprendam a musiquinha. Tá? Lá em arte. Aí vocês separem uma folha amanhã pra gente poder fazer um cartão durante a aula. Tá bom? Uai, Samara, você tá no carro? Como assim? Tia, é esse texto? É. Aí eu vou abrir aqui. Tá, olha só. Quem não tem convivência com o pai, eu entendo. Que às vezes não convive muito com o pai e tal. E aí, se não quiser fazer, fica a opção de não fazer, não tem problema. Eu não vou recriminar vocês porque vocês não convivem às vezes com o pai. Presta atenção. Eu vou aqui no caderno? É, vocês vão colar a folha no caderno. Quem conseguiu imprimir ou quem buscou na escola vai pegar ele. Vou colar pra mim os negócios. Tia, se não conseguisse nenhum. Aí copia. Eita. Ah, não, você não escreve. Vou ler e explicar. Ok? Bacias hidrográficas. Ontem nós falamos sobre o litoral. Hoje nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. Desliga o microfone, por favor. Deixa só a tia Denise falando aqui. Obrigada. As bacias hidrográficas são áreas do território ou de uma região composta por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo-o. Elas são separadas por estruturas de relevo, como morros, serras, picos e chapadas. As águas são direcionadas pela topografia do terreno. As formas do relevo levam cursos de águas menores, como riachos, córregos e rios pequenos, a abastecerem os rios maiores. Geralmente, o nome da bacia hidrográfica leva o mesmo nome do rio principal. Por exemplo, nós temos lá a bacia hidrográfica da Amazônica, né? Tem vários rios que desaguam no rio principal, formando uma bacia hidrográfica só. As bacias possuem a seguinte estrutura: nascente, quem tem o texto já impresso sublinha aí nascente, e o principal, divisores de água e foz. Vou colocar... Ai, não tem jeito, não tá no Word. Mas essa parte aqui. Esses elementos juntos drenam as águas da bacia para uma bacia maior ou para o oceano. As principais bacias hidrográficas do Brasil são as do Amazonas, Tocantins, Araguaia, Platina, que é Paraná, Paraguai e Uruguai, e do São Francisco. Juntas, elas englobam 80% do território nacional. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é um termo utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. Afluentes são outros rios menores que desaguam num rio maior. As águas da bacia hidrográfica escoam no mesmo sentido, ou seja, vão sempre para o mesmo lado e vão em direção à porção mais baixa da área topográfica, ou seja, vem da parte superior descendo, ok? Seguindo o padrão de relevo. Então, se eu tenho um planalto, ela vai descendo para outras partes que são mais baixas. Essas áreas são elementos naturais de extrema importância para o meio natural, pois são responsáveis pela manutenção dos biomas brasileiros e mundiais, além de dar base para o desenvolvimento das atividades econômicas ligadas ao setor primário da economia, como pecuária e agricultura, porque nós dependemos dos rios para a produção
né, da plantação na agricultura e da pecuária, no caso, para a criação de animais. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água, que são as estruturas de relevo, como morros, serras, chapadas ou picos, que definem o padrão de drenagem das águas, chuvas ou nascentes. Ou seja, determinam por meio da topografia para onde essas águas escoarão. Então, de acordo com o relevo, é para onde essa água vai escoar. Vocês estão vendo esse mapinha? Que está junto com a tarefa, tá? Que vocês imprimiram ou buscaram na escola. Lá no aplicativo, o que é Chapada? Chapada é um lugar que geralmente é um planalto, que está bem alto, e de uma parte bem alta, tipo, a gente tem uma parte bem alta, que é a parte onde está o planalto, e a parte mais baixa é uma chapada. Por exemplo, aqui em Goiás nós temos a Chapada dos Veadeiros, tá? Aí, lá no plano de vocês, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Aqui em geografia eu tenho esse mapinha colorido. Que dia é hoje mesmo, gente? Eu já esqueci o G6. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho esse mapinha colorido. Aí vocês vão pintar ele para mim desse jeitinho que tá aqui. Ó. Tá vendo aqui? Mas o mapa já tá todo escuro. É, mas aí vocês vão passar o lápis de cor por cima, tá? E pintar a legenda também. Eu não tô conseguindo ver sua tela, eu só tô conseguindo ver o trem que a senhora tá, o compartilhamento, mas a sua tela eu não consigo ver. Não, mas o importante agora é só o compartilhamento. Tá bom? Daí vocês vão pintar. Tá vendo, ó? Bacia do Amazonas. Aí pinta e pinta a legenda. Bacia do Tocantins. Ele tá dividido lá. Vocês vão passar o lápis de cor por cima. Tá bom? Pode pintar de canetinha, tia? Pode pintar de canetinha, porque é na folha, né? Não é no caderno, então pode usar canetinha. Tá bom? Ok? E tia, é pra colar isso daqui no caderno? Sim. Põe a data de hoje, tá? E cola no caderno e pinta o mapinha igual tá no aplicativo. Ok. Tá bom? O desenho tá lá na tarefa de hoje de geografia. Esse. Tá? Aquele mapinha que tá lá, vocês vão pintar. Fala, Ana Clara. Ai. O que tá acontecendo, tia? Que a Ana Clara pediu para falar, mas ela não tô conseguindo entender o que ela tá falando. Não tá ligando o microfone. Tia, trisquei no lugar errado, não pedi pra falar não, é porque tem trisquei no lugar errado. Ah, então tá bom. Ok? Todo mundo entendeu de geografia o que é para fazer? E pode pintar da cor que quiser o mapa, né? Desde que pinte exatamente da mesma cor que você pintou lá e na legendinha certa, tá? Tá. Ô, tia, chegou pra mim. A tia Ana me entregou essas folhas A lista. com a As tarefas. É só pra começar a fazer? Pode fazer as listas. Pode fazer. Aí faz um caderno de reforço, tá? Aí vai ficar só, no caso, o livro literário, que na sexta-feira seria amanhã, teria o livro, eu iria entregar. E como não tem como, aí deixa a sexta-feira sem lista, tá bom? Professora, Oi. eu não busquei esses treinos de geografia. Você falou, E seu agora? pai, mas a sua mãe... Não, aí porque no caso, aí como seu pai, mas a sua mãe tá doente, né, tá com Covid, você deixa, quando eles puderem ir na escola, você pega e faz essas que ficaram faltando de colar, tá bom? Tá. Ok? Não tem problema não. De geografia, todo mundo entendeu o que é para fazer? É só pintar o mapa. Não tem muita coisa, não. Pintar o mapinha. Ok? Português, página 164. Faltam 10 minutos de aula. Tá bom, então. Qual a página, tia? 164.
São quantas páginas de português, tia? Aí, amanhã vai ficar as páginas de hoje para a gente fazer e o cartãozinho para o Dia dos Pais. E as tarefas de amanhã, né? Claro. Tia, Pode falar, tô ouvindo. português que página? 164. Obrigada. Ô, Galo. O que é que você está fazendo aqui? Fala baixo. Tô fugindo. Isso eu sei, ué. Fui eu que fiz você fugir do galinheiro. Mas a questão é que eles me pegaram. Não brinca. Me levaram de volta para tomar conta daquelas galinhas, todas outra vez. Ai! Você não sabia? Não. O meu romance acabava no dia que você fugia. Foi até aí que eu inventei você. Pois é, mas aí eu fiquei inventado e tive que resolver o que é que eu ia fazer da minha vida. Pensei para o burro. Acabei resolvendo que ia lutar pelas minhas ideias. Achei aquilo tão bacana. Na escola, quando a gente lê a vida de Tiradentes e desse pessoal importante, vem sempre essa frase junto. Homens que lutaram por suas ideias. Que legal, rei. E você lutou? Não. Foi só resolver lutar que eles me levaram de volta para o galinheiro. Então, eu chamei as minhas 15 galinhas e pedi, por favor, para elas me ajudarem. Expliquei que vivia muito cansado de ter que mandar e desmandar nelas toda a noite e dia. Mas elas falaram, você é nosso dono. Você é que resolve tudo pra gente. Sabe, Raquel, elas não botavam um ovo, não davam uma ciscadinha, não faziam coisa nenhuma sem vir me perguntar. Eu posso? Você deixa? E se eu respondia, ora, minha filha, o ovo é seu, a vida é sua. Resolve como você achar melhor. Elas desatavam a chorar. Não queriam mais comer, emagreciam, até morriam. Elas achavam que era melhor ter um dono mandando o dia inteiro. Faz isso, faz aquilo, bota um ovo, pega uma minhoca, do que ter que resolver qualquer coisa. Diziam que pensar dá muito trabalho. Ué, pois é. Lígia Bojunga, a bolsa amarela. Então, vamos lá na página 166 para a gente responder. Número 1. Circule o nome da autora do texto e sublinhe o título. E sublinhe o título do livro, de onde foi retirado. Qual é o nome da autora? Lígia Bojunga. Circula. Bojunga. E circulou, né? Aí o nome do livro que foi tirado é qual? A Bolsa Amarela. Sublinha. Bolsa amarela. Isso. Eu vou sublinhar, tia? A menina também tem uma bolsa amarela. Lá no começo do texto, dá pra gente ver que tem 3 pontinhos lá, né? Depois do título lá, eu consigo ver que tem 3 pontinhos. E no final também tem 3 pontinhos. O que isso significa? Começando uma conversa? Que tinha alguma coisa antes de começar essa parte do texto e provavelmente tinha mais coisas depois do que está colocado no texto, né? Tá. Número 2. Por que o galo fugiu do galinheiro? Porque ele tava cansado de... Aguentava mais. Ele não aguentava mais ficar mandando nas galinhas. Ficou cansado de ficar cuidando das galinhas, né?
Aí só que ficou cansado de cuidar das galinhas. É, porque ele ficou cansado de ter que cuidar e mandar nas galinhas. Três. Depois da fuga, o que aconteceu com o galo? Ele fugiu uma primeira vez, que a menina ajudou ele, né? Parte eu não... O que aconteceu com ele? O que aconteceu? E a aula pode cair a qualquer momento. Sim, faltam 3 minutos. O que aconteceu? Ele foi levado de volta para o galinheiro, né? Aí ele pediu ajuda para as galinhas, mas as galinhas não queriam que ele fosse embora. Que ele foi levado de volta para o galinheiro. Ele foi levado de volta para o galinheiro. Pediu ajuda para as galinhas para fugir de novo. Mas elas não queriam ajudar. Mas elas não queriam ajudar porque elas não queriam que ele fosse embora. É. Não, falta 3 minutos. Falta 3 minutos. 3! Ele foi levado para o galinheiro. 4. O que as galinhas disseram ao galo? E o que costumavam perguntar para ele? Sublinhe no texto. O que as galinhas falavam? Pode votar o... É, assim, ó. Você é nosso... Na primeira parte lá, ó. Onde elas falam assim, ó. Mas elas falaram. Quando ele pediu ajuda, ela fala assim, ó. Mas elas falaram. Sublinha aí. Você é nosso dono. Você é que resolve tudo pra gente. Aí depois. Eu posso? Você deixa? Aonde que é mesmo, tia? Lá, ó, na página 165. Tá assim, ó. Mas elas falaram. Aí você vai sublinhar. Você é nosso dono. Você é que resolve tudo pra gente. Aí depois, lá embaixo, fala assim. Eu posso? Você deixa? Ok? Por que as galinhas choravam, deixavam de comer e até morriam? Porque o galo falava dela, que ela quiser. Isso, porque o galo falava para elas tomarem uma decisão, fazerem o que elas quiserem. Elas não queriam, né? Ela queria que ele falasse para elas o que elas tinham que fazer. Porque o galo falava para elas fazerem o que elas quisessem, aí elas não faziam nada. Eu vou falar já às 6 porque a aula vai cair. O que as galinhas achavam que era melhor? As galinhas achavam que era melhor alguém mandando o que elas tinham que fazer, porque pensar dava muito trabalho. Então, o que ficou para vocês fazerem? Terminar essa daqui de português e pintar o mapa de geografia, tá bom? Matemática não precisa terminar as 2 páginas que ficou faltando, que a gente vai continuar amanhã, tá bom? Tá. Ok? Porque a aula vai cair. Beijão. Tchau. Até amanhã. Beijo. Tchau. 8 horas, hein? Tá. Tchau.